Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8. Vamos ler dos versículos 31 a 36. Assim está escrito. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre como as pessoas reagem à verdade. Sobre isto que vamos dizer. Jesus aqui estava falando com aqueles que estavam em volta dele, após ele falar sobre a sua missão, a sua vinda, o propósito pelo qual Deus o Pai o havia enviado para esta terra. Ele encontrou-se aqui com um grupo de judeus que se dividiam em dois grupos. Um grupo de judeus que ouviram aquilo de Jesus, creram nele. E o segundo grupo, que ouviu a mesma coisa, todavia, questionaram a Jesus e por nada queriam abrir o coração para crer em Jesus, porque julgavam-se como judeus, como filhos de Abraão, tendo Abraão por pai, eles já estavam isentos de qualquer situação e não precisavam atentar para as palavras que Jesus estava dizendo naquela ocasião. E dali então surgiu a interrogação deles, o questionamento deles, e Jesus reafirmando qual era a condição das pessoas longe da verdade, longe da libertação. E eles então ficaram meio que ouriçados, né, com a resposta que Jesus deu a eles, mas o que Jesus falou era pura realidade, que a vida deles estavam realmente em perigo se eles não tomassem uma posição certa diante da verdade. Então, como reagir diante da verdade? Como é que as pessoas reagem com relação à verdade? E aqui, o Senhor Jesus, àquele grupo de judeus que haviam crido nele, Jesus então reafirmou a eles o seguinte, dizendo: Jesus dizia aos judeus que criam nele. Eles creram. Agora tinha sequência, tinha continuidade da vida. Crer é um ato instantâneo, imediato, depois que ouviu a palavra, compreendeu, recebeu no coração, tomou a decisão. Esse é o passo inicial. Mas é preciso permanecer, é preciso continuar. Não se pode somente crer aqui e está tudo certo e já estamos garantidos para o final. Não é assim. Jesus disse então: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, se vocês, a partir de agora, do momento em que creram, vocês permanecerem na minha palavra, vocês estão realmente no caminho para ser meus discípulos. Aqueles que vão seguir, aqueles que vão receber de mim a orientação, a instrução, o direcionamento para a vida, para a sequência, para as coisas que virão pela frente. Então, este grupo precisava estar atento
ao que Jesus ensinava, o que Jesus orientava e como Jesus ensinava. Então, estas coisas eram importantes, mas eles deveriam permanecer na palavra de Jesus. O segredo aqui, para estes, estava na permanência da palavra. E Jesus diz o seguinte: à medida em que as pessoas creem e permanecem na palavra, o que vai acontecer? Através da palavra, eles vão tomar conhecimento do plano, do propósito de Deus para a vida deles. Eles vão, então, conhecer a verdade, e a verdade que eles vão conhecer, ela tem o poder de libertá-los. Então, eles vão ser libertados, eles vão ser livres, livres pela verdade. Só quem tem o poder de libertar é a verdade. A mentira não tem. A mentira tem o poder de enganar, de enlaçar, de tornar as coisas ocultas, tornar as coisas escondidas. Mas a verdade não. A verdade liberta, traz as claras, e a verdade não precisa de nenhuma companheira consigo. Porque a verdade por si só, ela se garante. Já a mentira vem acompanhada de muitas companheiras para lhe dar sustentação. Mas sejam quais forem as companheiras da mentira, nenhuma delas tem o poder de dar sustentação à mentira, porque a mentira não se sustenta, ela não prevalece, ela não vai à frente. Ela faz um barulho, ela traz um tumulto, ela traz dificuldade, ela enlaça a vida das pessoas, mas quando a verdade se levanta, a mentira cai. A mentira é desmascarada. E ela não tem como se sustentar. Um grande pregador disse: a mentira, ela dá a volta ao mundo, enquanto a verdade está calçando as botas. Mas quando a verdade se levanta, a mentira desaparece. É igual às trevas. As trevas dominam. As trevas trazem medo, assustam, amedrontam. Mas quando surge a luz, as trevas desaparecem. Elas não suportam ficar na presença da luz. Mesma coisa é a mentira. Diante da verdade, ela não tem como prevalecer. Não adianta, não existe argumento, não existe nenhuma estratégia para fazer com que a mentira prevaleça diante da verdade. A verdade sempre se sobrepõe à mentira e a desmascara, seja ela de que natureza for. Então Jesus aqui estava dizendo o seguinte: permanecendo na palavra, ele diz: e conhecereis a verdade. Então, a verdade está estabelecida, declarada na palavra de Deus. Então, quando nós permanecemos na palavra, significa que nós vamos ter o cuidado de ler, estudar, comparar uma coisa com outra, e isto tudo vai trazer elementos para a nossa vida, para que nós, então, sigamos por aquele caminho. E à medida em que vamos conhecendo a verdade, ela nos libertará. Nos libertará. Então, os judeus, os outros responderam: olha, nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então veja que eles estavam com aquele pensamento, naquela ideia, que por ser descendência de Abraão, por ser considerado filho de Abraão, eles eram livres. Não eram, como diz aqui, escravos de ninguém. Não estavam presos na servidão. Então, Jesus respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, a servidão, e que Jesus falou aqui, de que a verdade tem o poder de livrar, de libertar, é a servidão do pecado. E o pecado é transgressão. Pecado é inimizade contra Deus. Pecado é rebelião, é desobediência,
é impureza, é iniquidade, é errar o alvo, é não se sustentar. Então, Jesus diz a eles que eles, por cometerem pecado, eles se tornam automaticamente servos do pecado. E o pecado domina sobre eles. Uma vez que eles são dominados pelo pecado, significa que eles não são livres, porque eles são obrigados a praticarem o pecado, porque se tornaram servos do pecado. Então o pecado é senhor na vida deles. E o pecado domina, e o pecado exige, e eles são obrigados a cumprir aquela vontade. E, portanto, eles estão separados de Deus e estão como que escravizados pelo pecado. E Jesus continua dizendo, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O servo não fica para sempre, mas o filho fica. E aqui Jesus não é o servo, Jesus é o filho. E no versículo 16 ele diz, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus aqui está dizendo agora que se o filho libertar, qualquer um deles desfrutarão da liberdade. Então entendemos aqui, nesse texto lido, quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E aqui no versículo 36 ele diz, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem é a verdade aqui? A verdade é o filho, é Jesus. Quando João começou o seu evangelho, escrever o evangelho de Jesus, ele diz que o verbo habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O outro texto ele diz, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Quando lá no capítulo 14, Jesus havia dito aos discípulos que ele ia para o Pai para preparar lugar, alguém perguntou, para onde tu vais e se nós não sabemos o caminho? E Jesus então disse, Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me tendes conhecido? Quem vem a mim vê o Pai. Então Jesus disse, tornou a lhe dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Jesus é a verdade que foi encarnada. A verdade que se fez carne e habitou entre nós. E quando Jesus está dizendo aqui, conhecereis a verdade vos libertará, é conhecer a Jesus. Quando a pessoa conhece a Jesus, esta pessoa, ela é libertada. Ela se torna livre. A palavra é a verdade escrita. Jesus é a verdade encarnada, a verdade que se transformou em pessoa. Por isso que no versículo 36 diz, se pois o Filho vos libertar. Não é a verdade que liberta? Sim. E agora que está dizendo, se o Filho vos libertar, então o Filho é a verdade. Então, Jesus apresentou-se como a verdade, a última e a final verdade de Deus para esta humanidade que estava perdida e corrompida. Então, ele apresentou-se dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou uma das verdades que o mundo tem. Ele disse, eu sou a verdade. Ou seja, Jesus disse, eu sou a única verdade confiável. Era isto que Jesus estava dizendo. Então, como nós observamos aqui a reação destas pessoas, quando Jesus estava falando sobre o conhecimento da verdade, o relacionamento com a verdade, para serem libertos e livres, eles ignoraram. Nós somos filhos de Abraão, nunca servimos a ninguém.
mas viviam nos seus pecados, viviam em desobediência, viviam longe da presença de Deus. Mas ao conhecer Jesus como a verdade, eles eram libertos, porque em Jesus está o poder de Deus para libertar aqueles que estão escravizados pelo pecado. Então, por esse simples exemplo que nós observamos aqui, nós encontramos aqui a contestação da verdade com a mentira. Jesus dizendo a eles sobre a verdade e que o Filho é quem liberta. Então, o Filho é a verdade. E eles, dizendo que eram filhos de Abraão, não tinham nada com isso. E, no entanto, isso não era verdade. Só pertencer à genealogia distante de Abraão, que foi o pai da fé, mas Abraão foi o pai da fé. Agora, eles, para serem filhos do pai na fé, eles precisariam trilhar o mesmo caminho que Abraão trilhou, que é o caminho da entrega, da obediência e do seguimento diante da presença de Deus, o que eles não estavam fazendo. Porque eles estavam aqui questionando a Jesus a respeito deste assunto. Jesus falou sobre a sua missão e eles não aceitaram, eles reprovaram, porque julgava Jesus igual a eles. E Jesus disse que veio enviado pelo Pai com aquela importante missão de realizar a vontade de Deus. Porém, alguns creram e outros não creram. Sempre é assim. A verdade está aí para ser proclamada e anunciada. E nós proclamamos esta verdade que um dia alguém anunciou para nós e nós cremos nesta verdade, fomos libertos por ela, transformados por ela e agora servimos a esta verdade e pregamos esta verdade que é Jesus, o nosso Senhor. Então, bem claro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade concordando com o Filho sendo a pura expressão da verdade. Então Jesus disse, eu sou a verdade. E quem vive na verdade, vive na liberdade, vive na luz, vive debaixo da proteção do livramento de Deus. Mas com isso, nós encontramos 4 tipos de pessoas, ou 4 formas como as pessoas reagem diante da verdade. Este grupo de judeus, eles estavam questionando a Jesus com relação à verdade. Eles estavam apresentando um trunfo que eles tinham por serem filhos de Abraão, mas isso não significava nada para eles, porque a vida deles estava em desacordo com o plano de Deus. Então, o primeiro tipo de situação em que as pessoas reagem à verdade, elas reagem com ódio. Por quê? Quem está no seu estado de pecado, na sua vida, que vai levando uma vida desregrada, alimentados pela mentira, pela escravidão, pelo engano, pelo cometimento de pecados de qualquer natureza que seja, quando ele se defronta com a verdade, ele vai reagir com ódio. Ele não quer que a verdade revele o estado interior dele. Então, qual é a reação que essa pessoa tem? Uma reação de ódio. Ódio contra a verdade. A semelhança de Judas. Judas estava ali junto a Jesus, mas o coração estava distante. E ele agiu desta forma com relação à verdade. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, as pessoas disseram, Hosanas ao Cordeiro de Deus, Hosanas ao Cordeiro de Deus. Dali uma semana, eles estavam no mesmo lugar e estavam dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não puderam suportar a verdade que é Jesus. Então, com ódio, sentenciaram-o à morte.
Mas isto foi um tipo de reação das pessoas à verdade. E hoje, nos nossos dias, há um grupo grande de pessoas que, quando você vai falar sobre a verdade, você vai apresentar Jesus, que é a verdade encarnada, e que através de Jesus é que se consegue a libertação, as pessoas, eles demonstram ódio, aversão de colocar a vida aos cuidados de Jesus. E então eles ficam vagueando por aí, alimentados com a mentira. Mas a verdade tem o poder de libertar. E quando nós proclamamos isto, nós vamos encontrar esta primeira reação. É a reação de ódio com relação à verdade. As pessoas se transformam e tudo o de ruim que tem dentro delas, alimentado pelo pecado, pela escravidão que eles estão vivendo, eles colocam para fora em oposição à verdade. Mas não adianta. Quando chegar o tempo, o Espírito de Deus pode convencê-los. E se ele não se deixar convencer, eles vão morrer no pecado deles e vão comparecer diante de Deus para consequências. Então, este é o primeiro tipo de reação à verdade. Reagir com ódio. Por quê? Não pode contestar a verdade. Não pode vencer a verdade. Então, o que vamos fazer? Vamos odiá-la. Vamos defamá-la. Vamos procurar contradizê-la. Mas não adianta. Não tem jeito. Então, esse é o primeiro tipo. Reagir à verdade com ódio. Segundo tipo é reagir à verdade com indiferença. Quem reagiu desta maneira foi Pilatos. Pilatos teve Jesus diante dele. Ele examinou, ele viu a Jesus. Quando ele falou com Jesus, Jesus falou sobre que ele tinha vindo para estabelecer o seu reino, não o reino político, humano, mas o reino de Deus. E falou a verdade. E Pilatos então disse: que é a verdade? Ele estava diante da verdade. Ele tinha ouvido as palavras de Jesus. E ele chega agora para Jesus e diz: e que é a verdade? E tanto é que ele foi indiferente nesta situação, que ele teve várias oportunidades, sempre dando a entender que ele queria livrar a Jesus, mas não livrou. Então foi uma atitude de indiferença diante da verdade que estava na frente dele. Então outro grupo de pessoas age com indiferença, ou seja, lava as mãos e diz: esse negócio não é comigo. Não tenho nada a ver com isso. Isso aí não diz respeito a mim. Mas a Pilatos dizia respeito a ele, sim. E ele, nesse lavar das mãos, pensou que estava lavando também a consciência, o que não é possível. Mas ele agiu com indiferença para com a verdade. Existem muitas pessoas que agem com indiferença. Faz que está ouvindo, mas o coração não se abre. É a indiferença. E indiferença é também pecado. Afasta as pessoas. A indiferença. E a pessoa não toma um posicionamento definido em relação com a verdade. Então, este segundo tipo de reação das pessoas à verdade é a indiferença. O primeiro é ódio. O segundo é indiferença. E o terceiro, elas reagem com medo diante da verdade. Quando Pedro estava ali aquentando-se naquele fogo, enquanto Jesus estava sendo julgado, sentenciado para ser levado à crucificação, chegaram diante de Pedro e perguntaram se ele era alguém de Jesus. Ele disse que não. E outro, não. E alguém disse: a tua voz te denuncia. Você é deles, não tem dúvida. Quando Pedro escutou isso, ele fugiu.
Por quê? Ele foi confrontado com a verdade ali, ele estava negando a Jesus. E quando alguém o pressionou com relação a isso, que era a verdade, ele não podia negar, o que ele fez? Ele, com medo, ele correu. Então, existem pessoas também que, com medo, eles fogem da verdade. Eles não se sustentam diante da verdade. Mas quando se anuncia a verdade, as pessoas procuram logo o caminho para escapar, para fugir. E é assim, existe esse grupo de pessoas com este tipo de reação quando a verdade é falada, quando Jesus, como verdade, é anunciado, é proclamado, e as pessoas, com medo, elas fogem. Ao invés de depositar a confiança em Jesus e ser liberto do medo, não. Pelo medo, eles fogem de Jesus. Então, a reação deles para com a verdade é uma reação de medo. De medo. E uma quarta reação à verdade é aquela que podemos entender a mais acertada possível. É quando as pessoas, em contato com a verdade, conforme Jesus falou para aqueles judeus que criam nele, e diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse quarto tipo são aqueles que, em arrependimento e com o coração aberto, eles estão prontos para estar ao lado de Jesus e receber dele o amor que por ele foi demonstrado. Então, é uma reação daqueles que, quando ouvem da verdade, quando são confrontados com a verdade, a reação deles é crer na verdade, é arrepender-se, é entregar-se à verdade. E quando entra por este caminho, eles encontram em Jesus a libertação. Eles são libertos. Eles deixam de ser escravos. Eles passam a ser livres. Passam a servir a Jesus. E lá está dito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade só é possível através da verdade. A mentira não liberta ninguém. A mentira aprisiona, engana, seduz, manipula, mascara as coisas, mas a verdade não. A verdade, ela vem sem nenhuma sombra. A verdade penetra, a verdade liberta, a verdade ilumina, a verdade esclarece, a verdade traz segurança para a vida. Então, Jesus é esta verdade pela qual as pessoas precisam reagir diante dela. E observamos aqui 4 tipos de reações em relação à verdade. Primeiro tipo de reação: com ódio, com vingança, com desejo de maldade, como Judas e como aqueles que gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Este tipo é a reação das pessoas à verdade, com ódio no coração. Como diz, sangue nos olhos, desejo de vingança. Então, este tipo reage assim à verdade. Um segundo tipo reage com indiferença. Faz que está ouvindo, mas não está ouvindo. Parece que vai tomar uma posição, mas não toma. É a indiferença. É uma pessoa que fica, balança para um lado, balança para o outro e não decide nada. E a verdade está aí. Lá na frente, essa indiferença vai custar caro a quem agiu com indiferença. Porque podia ter decidido pela verdade, podia ter reagido favoravelmente, mas agiram com indiferença.
como fez Pilatos. Lavou as mãos, o negócio não é comigo, não está falando comigo, eu estou fora disso aí que está sendo anunciado, isso não pertence a mim, é a indiferença das pessoas. O terceiro tipo é com medo. Quando confronta com a verdade, as pessoas têm medo e fogem. Muitos hoje em dia, a maioria das pessoas, quando se descobre alguma coisa, vai falar, fulano, isso aqui. Não, isso é mentira, isso aí é calúnia, isso aí é perseguição, isso aí é obra do inimigo, isso aí são coisas que o povo está inventando. Só que lá na frente se descobre que é verdade. Por que a pessoa fugiu da verdade? Por que foi indiferente? Por que reagiu com medo? Não era melhor dizer, isso é verdade, eu pratiquei, eu fiz isto, eu fiz aquilo outro, estou errado, reconheço que estou errado. Mas não, isso aí é mentira, isso aí é perseguição. Isso aí é pessoa que não quer ver o nosso bem. E não é nada disso, tudo isso é mentira de Satanás. Ele coloca na cabeça das pessoas e eles reagem à verdade com indiferença, reagem com medo, eles fogem, eles se ocultam, eles se escondem, achando que o passar do tempo vai apagar tudo aquilo. Mas não é assim. Se não houver uma tomada de posição com relação à verdade, uma reação favorável à verdade, vai fugir a vida inteira, vai viver com indiferença a vida inteira e, no final, vai perder a vida. Não tem como ser de outra forma. E o quarto tipo que nós observamos é aquele que, diante da verdade, ele reage com arrependimento, de coração aberto e está pronto para seguir a Jesus. Foi o que alguns judeus aqui fizeram. Os judeus que creram em Jesus. E a esse Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E como resultado de crer, permanecer na palavra, tornar-se discípulo de Jesus, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade liberta. Só a verdade traz resultados favoráveis e coloca as pessoas diante da presença de Deus para desfrutar do amor e da misericórdia de Deus. Qual tem sido o tipo da tua reação com relação à verdade? Quando a verdade chega diante de você, como é que você reage? Você reage com ódio, com vingança, com nervoso, com impropérios, com palavras ofensivas? De que forma você reage à verdade? Ou você reage com indiferença? Parece que ficou surdo, não está entendendo nada e parece que não é com você que a verdade está falando. Age com indiferença. Ou age com medo. Quando alguém começa a falar, você arruma um meio de escapar e fugir por conta do medo. Mas nada ficará oculto sem que a verdade traga à luz. A verdade descobre a mentira. A verdade não sustenta a mentira. Ela destrói a mentira. E a quarta reação é com arrependimento. Pensa bem. Pensemos nós. De que maneira nós estamos reagindo à verdade? Qual tem sido o resultado desta nossa reação à verdade? Tem sido positivo ou tem sido negativa? Só existe uma forma de reagir à verdade de maneira positiva. É com o arrependimento, com o coração aberto e disposto a reconhecer-se diante de Deus e prostrar-se diante do Senhor, para que por Ele sejamos libertos e livres para viver na dependência de Deus e debaixo da sua proteção para a nossa vida. Vamos pensar nisto, vamos ordenar os nossos caminhos e ver qual tem sido a nossa reação em relação à verdade.
Que Deus possa continuar ajudando-nos a discernir e tomar um posicionamento correto. E que Deus em Cristo Jesus abençoe-nos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.